Em verdade, eu vos digo, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a Santíssima Trindade, o mal é formado pela tríplice aliança do diabo, da besta e do falso profeta. E este falso profeta está para o mal, assim como Jesus, o Filho, está para a verdade. Desta forma, profiro aqui minha sentença. O diabo à terra não retornará, mas a ele lhe será permitido que envie seu filho na figura do falso profeta. E esta é a minha palavra final. Hoje nós vamos conversar sobre o surpreendente Do Inferno ao Planalto, do escritor André Braga. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu venho aqui dar mais uma super indicação de leitura para o quadro Leia Literatura Nacional. Eu sempre falo que o quadro Leia Literatura Nacional foi uma das maiores ideias que eu tive justamente por me dar essa oportunidade de ler livros nacionais contemporâneos que me tirem da zona de conforto. E não poderia ser diferente, né? Então, o Do Inferno ao Planalto foi um desses livros. Mas antes de começar a falar um pouco sobre a história e os meus apontamentos sobre o livro, eu gostaria de avisar que tem resenha lá no blog também, vou deixar o link na descrição. E na terça-feira sai também no blog a entrevista com o autor e tá bem interessante. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte, Inferno. A segunda parte, A Lenda. A terceira, Rumo ao Planalto. E a quarta e última, De Volta ao Inferno. Então vamos começar falando um pouco sobre a história. Como eu disse, um livro dividido em 4 partes. E a primeira parte é o Inferno. Ali nos é apresentado realmente o inferno. A gente tem ali a figura do Hitler participando de um julgamento. E nesse julgamento, o juiz dos juízes é nada mais, nada menos que o próprio Deus. A gente tem a figura do diabo, do Lúcifer, Hitler ali junto com Lúcifer, nesse importante julgamento que a gente conhece logo no início da história. O julgamento acaba dando o veredito final de que Lúcifer não retornaria à Terra, mas enviaria o falso profeta, que era o próprio Hitler. Para que fosse cumprida a profecia, então Hitler volta como Marcos Vinícius na década de 70 aqui no Brasil, em plena ditadura militar. E o autor nos apresenta um pouco da vida do Marcos, um pouco da vida de sua família, que era uma família bem importante, inclusive, bem reconhecida. Marcos acaba entrando para a vida política. Ele se torna deputado e ele ficou muito conhecido por um discurso que ele fez, onde ele criticava os direitos humanos, né? Então ele carregava aquele discurso de bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, né? Aquele discurso errôneo que a gente conhece, né? Então ele, em dado momento, ele começa a discutir com uma deputada que era a favor dos direitos humanos. E ele lança esse discurso então. E ele conseguiu conquistar muita gente. Ele foi aclamado por boa parte da população. E aí então ele começou a ter a ideia de subir na vida política. Aí então a gente conhece a Priscila Couto, que trabalhava para um site sobre política chamado Voz Política. Inclusive, quando a gente começa a conhecer mais sobre esse site que ela trabalhava, a gente nem imagina os desdobramentos que irão ocorrer por causa desse site. Marcos era casado com a Aline, mas acaba tendo um relacionamento extraconjugal com a Priscila. Priscila começa então a trabalhar com Marcos e os dois, juntamente com outros personagens que nos são apresentados na história, acabam criando o caminho ali para que o Marcos se tornasse candidato à presidência da República. E é um jogo político bem sujo e o autor mostra esse jogo aqui pra gente. Por isso que tem, né, esse subtítulo: o poder se conquista com palavras e sangue. Então esse sangue, muita gente precisou morrer também para que ele chegasse aonde ele chegou. A gente vai descobrir se ele vira presidente ou não, tá? Não vou contar para vocês para não estragar essa surpresa. Agora eu vou contar para vocês a minha opinião, os meus apontamentos sobre a história. Do Inferno ao Planalto é um livro repleto de detalhes e de acontecimentos. A gente pode relacionar essa história com muita coisa do que a gente está vivendo atualmente, né?
e do que a gente viveu dos últimos anos pra cá no Brasil, na vida pública, na vida política. Então eu acho muito interessante quando o escritor resgata esses assuntos importantes e coloca numa narrativa, ainda mais num gênero literário tão diferente, né, que é um thriller. Então aqui ele acaba levantando diversos questionamentos acerca da política, acerca da sociedade, de como encarar um político como esse da história, como Marcos, numa sociedade que aplaude tantas coisas, tantos argumentos que ele diz, que ele prega. Muito interessante também esse link que o autor faz com a Bíblia e com a história. Então ele resgata aí o Apocalipse, né, o livro Apocalipse. Ele traça aqui algumas ideias do Apocalipse e mescla com a política, né? Então aqui ele acaba utilizando a política como pano de fundo e elementos do cristianismo também como pano de fundo. E essa mesclagem enriqueceu muito o livro. Foi muito interessante essa sacada do autor em colocar Hitler, né, em resgatar essa figura histórica para o livro e para o Brasil. E por falar em figura histórica, eu gostei muito de ver como o autor resgatou diversas questões históricas, diversas questões da atualidade e colocou na narrativa também. É uma história que provoca muita inquietude no leitor. Eu consegui sentir essa inquietude em diversos momentos, tanto relacionada à política quanto outras coisas. Nessa história, o autor insere cenas de violência, de tortura, inclusive ele remete aí essa questão da tortura à ditadura militar. Também temos cenas de sexo explícito, de relacionamento extraconjugal, ao mesmo tempo que também temos forte crítica à corrupção. Esse livro tem quase 400 páginas, e eu li muito rápido porque a escrita do autor é muito fluida, ao mesmo tempo que ele utiliza a linguagem coloquial, né, isso ajuda bastante. Ele insere essas temáticas que eu mencionei, que são importantes para a gente refletir. Eu gostei muito também de ver aqui, de certa forma, uma crítica de como o poder é conduzido na sociedade. O poder, que eu digo, é o poder dos governantes. E essa condução do poder, essa má condução do poder, tem drásticas consequências para um único grupo, que somos nós, né? A sociedade acaba sofrendo sempre com essa má condução do poder dos nossos governantes. E aqui isso também foi relatado e é muito interessante a gente ver como que uma figura como Marcos era idolatrada por grande parte da população, e a gente vê tudo que ele fez por trás ali para chegar onde ele chegou, tantas manobras que ele utilizou para chegar onde ele chegou também. Como eu sempre digo, é muito bom quando a gente vê uma história de ficção conter traços da realidade, e é isso que a gente vê do Inferno ao Planalto. Eu gosto muito de ler livros assim porque a gente acaba conversando com o livro, com a história. Eu postei lá no blog algumas fotos que o meu livro é todo marcado, e eu quero achar para mostrar para vocês que ele também é todo rabiscado. Quando eu escrevo muito no livro, é sinal de que eu gosto da história, né? Porque é quando eu tenho a oportunidade de conversar com o enredo, com os personagens, com a narrativa. E isso aconteceu aqui justamente por me mostrar muitos elementos do que a gente vivencia no Brasil. O desfecho desse livro é surpreendente. Eu gostei muito como o autor amarrou a história. A gente vê também o desfecho do Marcos, o desfecho da Priscila e dos outros personagens que permeiam a história. Fica aqui a minha super indicação de hoje do quadro Leia Literatura Nacional. Do Inferno ao Planalto é um livro muito bacana, principalmente para refletir sobre muitas coisas que a gente anda vendo e lendo por aí. Caso você tenha interesse em adquirir o livro, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Vou deixar aqui também a playlist com todos os livros já resenhados no quadro Leia Literatura Nacional, que é um quadro que foi criado especialmente para dar espaço aos autores nacionais, às obras nacionais contemporâneas, e, é claro, fazer com que eu saia da minha zona de conforto e leia de tudo um pouco que a nossa literatura proporciona. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos, porque assim você estará ajudando muito o Aventuras na Leitura. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.